Meu nome é Everaldo e é assim que se resume a minha história. Bom, então lá em Garibaldi, né, cidade onde eu nasci, muitos que não conhecem a cidade, é a capital nacional do espumante, uma cidade do interior de Garibaldi, onde eu moro ainda lá, tenho minhas coisas lá, vários amigos, minha família também, meus familiares, né, meus irmãos, enfim. Então foi uma infância bem humilde, assim, eu venho de uma família bem humilde, de uma mãe solteira, tenho 4 irmãos e o que eu gostava mesmo era de jogar futebol, né? Então nunca fui muito de estudar, embora é muito importante, né? Mas eu gostava mesmo era de jogar futebol o tempo inteiro. Tinha um campinho perto da minha casa, que era um campinho de terra na época, e aí depois se transformou num campinho de areia. Então ali foi onde começou a minha história, né? Jogava futebol o tempo inteiro, não fazia outra coisa, né? A não ser ir para a escola, voltar para casa, pegar uma bola e ir para o campinho que a gente chamava para jogar futebol. Então tenho recordações muito bonitas dessa época e sempre quando eu volto para lá é muito bom porque eu acaba me remetendo, né? Dando uma nostalgia do que eu vivia na época. Eu sou o mais novo, né? E por incrível que pareça, eu sou o único que gosta de jogar futebol, que gosta de futebol. Mas eles me apoiaram muito, me ajudaram muito na conquista do meu sonho. Óbvio, junto com a minha mãe, que foi a principal, né? Foi o pilar aí de tudo. Mas eu sou o único da família que vive e gosta do futebol. Ah, com certeza, minha mãe abdicou de muita coisa. Como eu falei, eu venho de uma família humilde, contrariando muito que os outros pensam. Muita gente pensa, olha para mim e acha que eu sou nasci em berço de ouro, que eu sou playboy. Isso não aconteceu, né? Eu sou um cara que vem de uma família humilde e minha mãe, meus irmãos também, mas principalmente a minha mãe abdicou de muita coisa para tornar o meu sonho realidade. Ela sempre soube disso, que eu queria ser jogador de futebol, inclusive até em alguns momentos onde eu pensei assim se realmente valeria a pena arriscar, né? Porque é um sonho bastante difícil. A gente sabe nas estatísticas aí como é difícil se tornar um jogador de futebol profissional. E em alguns momentos eu pensei sim em parar, em trabalhar e ajudar a família, ajudar minha mãe, eu inclusive, né, financeiramente. Mas ela sempre me manteve ali, nunca deixou de desistir do meu sonho. Não só ela, né, como várias outras pessoas que me ajudaram ao longo do começo da minha carreira. Mas ela sempre me incentivou, sempre tentou buscar o melhor para mim, para eu conquistar esse sonho. E devo muito a esse sonho que eu conquistei graças a ela. Eu não tinha muitas condições, mas sempre quando faltava alguma coisa ou outra, dinheiro para passagem, que eu morava em Garibaldi, mas jogava em um time que ficava em Bento Gonçalves. Então eu tinha que pegar ônibus, às vezes faltava dinheiro, que eu tinha tive um padrinho, vamos dizer assim, né, que me ajudou, mas muitas vezes faltava e ela que me ajudava em relação a isso, né? Ela, do modo dela, ela sempre me ajudou, sempre buscou me ajudar nisso. Então, no começo foi a minha mãe, mas agora minha mãe é falecida, desde 2016 minha mãe faleceu e aí eu tô com minha mulher já faz 14 anos, vai fazer 11 anos que a gente é casado, então, assim, são 2 momentos, né? Então, difícil escolher uma só. Para mim, eu ficaria com as duas porque a minha mãe é onde deu origem à minha vida e que me ajudou a conquistar o sonho, né, de chegar ao futebol profissional no Grêmio, que era um time que, quando criança, era o meu sonho jogar. E a minha mulher, que desde lá de 2010 a gente vem caminhando junto aí, temos 2 filhos maravilhosos e ela sempre esteve comigo nos bons e nos maus momentos. Então, eu tenho muita gratidão a essas 2 pessoas. Quando
eu jogava numa escolinha em Garibaldi, e aí eu me destaquei bastante nessa escolinha, fazia vários gols. E aí tinha esse time que se chama Esportivo, em Bento Gonçalves, né? Um time que tem o futebol profissional. E eles se interessaram por mim. Só que eu não tinha condições. Eu sabia jogar futebol, mas eu não tinha condições. Minha família não tinha condições de bancar as passagens para ir treinar todo dia. Não tinha condições de material, de me dar chuteira, de comprar material de treino, viagens e coisa e tal. Então o time se interessou por mim, conseguiram um padrinho, que a gente chama no Rio Grande do Sul, né? Para me ajudar. E aí eles mandaram uma carta para minha mãe, enfim, dizendo que iriam me ajudar, na parte financeira iriam me ajudar como me ajudaram, em tudo que fosse necessário para eu ir jogar no esportivo, né? Na escolinha. E aí foi muito bom, assim, porque era onde eu fui para lá, acho que eu tinha 9 anos, se eu não me engano, era uma criança ainda, mas já tinha minha vida independente de ir, voltar, de ir de uma cidade para outra, de ônibus, sozinho, às vezes com um colega que jogava comigo também. Então foi bem bacana, assim, mas eu tenho muita gratidão a esse senhor que se chama Antônio Macian. Ele me ajudou muito, ele é um empresário bem sucedido, né? No setor moveleiro em Bento Gonçalves, e ele me ajudou muito na parte financeira em relação a isso. Tenho muita gratidão a ele também, porque sem ele eu acho que eu não teria conquistado esse sonho aqui. Pô, eu tinha uns amigos que gostavam muito de rock and roll, e eu também. Eu gosto pra caramba, assim. Hoje eu sou mais eclético, mas antigamente eu era bem mais forte, assim, né? O futebol acho que traz isso um pouco pra gente, né, de tu escutar alguns sons diferentes, pagode, hip hop e tal. Mas na minha infância era rock and roll, né? Principalmente punk rock, Nirvana, Ramones, enfim. Então, poucos sabem, eu tinha o cabelo comprido, igual o Kurt Cobain, por exemplo, gostava muito. E aí, eu e meus amigos, na época, a gente se inventou de fazer uma banda, né? E aí, cara, eu era o vocalista, inclusive, dessa banda. Assim, eu achava que cantava, não cantava nada, né, na verdade. Muito ruim, mas a gente se divertia bastante. Durou alguns meses essa banda. Não chegamos a gravar música nem nada. Só ensaiávamos na casa de um dos componentes ali da banda. E fazíamos muito barulho. O som bom era muito difícil. A gente fazia era barulho mesmo, os vizinhos ficavam incomodados. Mas foi uma época muito legal, cara, muito legal. Eu lembro disso com muito carinho, assim, porque marcou muito, né? Inclusive quando a gente se junta hoje, quando eu vou de férias, a gente faz churrasco e acaba lembrando dos momentos, assim, é muito bacana. Assim, como eu falei, né, eu venho de uma origem muito humilde, minha família, né? Eu sou o mais novo de 5 irmãos, nós somos em 5, eu sou o mais novo. E aí, os meus irmãos então começaram a trabalhar bem antes que eu e tal, começaram a ter suas coisas. E eu via que eles compravam uma coisa ou outra, ajudavam em casa e eu não conseguia, né? Então, lá com 15 anos, eu jogava futebol, ainda na época era juvenil, né? Jogava futebol no esportivo e estudava à noite, e aí eu comecei a buscar trabalho. Então eu trabalhava de manhã, treinava à tarde e estudava à noite, porque era obrigatório, né? E aí foi. E era sofrido, não era um trabalho normal. Eu trabalhava fazendo carga de caminhão, descarregando. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito. As pessoas que me conhecem sabem, inclusive hoje no futebol, eu sou um cara profissional porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de me manter em movimento. E aí, cara, teve uma vez que eu tive que mudar o serviço. Porque no Rio Grande do Sul tem muito aviário, né? Tem bastante frigorífico lá, em Garibaldi. Então tem muito aviário. E acho que as pessoas sabem lá que no aviário tem o quê? Galinha, né?
Então essas galinhas tem que ser, tem que pegar ela para simplificar. Tem que entrar no galinheiro na madrugada, isso era de madrugada, porque durante o dia era o dia do abate assim, das galinhas. Então de madrugada montava-se uma turma, e eu era um deles, a gente ia de madrugada para esses frigoríficos, pegava essas galinhas que estavam dentro do aviário, colocávamos dentro de umas caixas, colocávamos em cima do caminhão, né? E aí as galinhas iam para o abate, no frigorífico. Então era um trabalho, porra, cara, era muito difícil, assim, foi uma época bastante difícil, foram 2 meses, 3 meses nesse trabalho aí. Pô, eu voltava para casa todo arranhado, cheio de cocô de galinha e tal, e era muito sofrido, porque daí de madrugada eu trabalhava, aí eu dormia pela manhã até o meio-dia, 1 da tarde, treinava e estudava, então era bastante difícil. E aí eu disse, pô, cara, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, eu tenho que saber o que eu quero. Se eu quero, não desmerecendo, né, mas se eu quero continuar nesse tipo de trabalho braçal, porque eu não gostava de estudar, eu sabia que eu não ia ir para uma faculdade e tal. Então, ou eu vou continuar ajudando a minha família assim, trabalhando, né, sem desmerecer, mas trabalhando, ganhando um salário que não é grandes coisas, mas já ajudava já, ou eu vou investir no meu sonho, que é ser jogador de futebol, e seja o que Deus quiser. Então eu tive que virar a chave, foi ali 15 anos eu virei a chave. E aí a minha mãe disse, não, pode largar do trabalho e vai jogar futebol que a gente segura as pontas aqui e vai buscar o teu sonho. E felizmente, graças a Deus, eu estou aqui hoje, eu lembro isso aí com muito, assim, pô, foi sofrido, cara, eu olho para trás, foi sofrido. E aí quando eu pego um ou outro, assim, que vem tirar uma onda comigo, que eu falo, né, do grupo de atletas, assim, que vem ficar brincando comigo, olho claro, né, branquinha, playboy. Porra, eu fico maluco, bicho. Fico maluco porque eu sei o quanto foi sofrido lá atrás para chegar onde eu cheguei. Aí, com 16 anos, porque daí o esportivo tinha o juvenil, mas não tinha o júnior. Era juvenil e tinha o futebol profissional. Os juniores, eles não tinham na época. E aí eles viram potencial em mim e acabaram com 16 anos, eu acabei subindo para o profissional do esportivo. Aí acabou o gauchão, eles tinham que arrumar alguma coisa para mim, porque daí o clube ia ficar parado e tal. E eu acabei indo para o Grêmio, né? Aí para os juniores do Grêmio. Na época aí eu já estava com 17 anos, na época quando eu fui. E foi onde eu comecei, eu me profissionalizei no esportivo, mas fui pro Grêmio pra base. E aí, porra, aí eu vivi um sonho, né? Porque o Grêmio sempre foi o time onde eu torcia muito, né? Desde pequeno e tal. Saí de Garibaldi, que é uma cidade do interior, para Porto Alegre, uma cidade grande, assim, e eu todo bruto, né? Todo gaúcho do interior, assim. E aí eu virei a chave aí, cara. Eu disse, cara, eu tenho que, porque quando tu entra num time grande, né, e a gente sabe a competitividade que é no futebol, a gente sabe que é difícil, é muito difícil. De 100 garotos que estão ali, um vai chegar no profissional, né? Talvez 2 no profissional e um vai subir pro profissional de um time grande. E tinha, óbvio, tinha vários jogadores com muito mais qualidade do que eu, mas assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, pode até ter jogadores melhores que eu tecnicamente, mas não vai ter nenhum com mais vontade do que eu. E eu ganhei nisso, eu ganhei pela minha persistência, fui muito persistente desde novo, sempre me entreguei ao máximo, porque eu sabia, ou era aquilo, ou senão eu ia ter que voltar lá para Garibaldi, fazer trabalho braçal, carregar caminhão, descarregar caminhão, caçar galinha, né, como a gente fala. E aí foi essa virada de chave ali nos juniores do Grêmio em Porto Alegre, que eu disse que eu, de uma maneira ou outra, ia ter que virar profissional. Em 2013 eu fui emprestado do Grêmio, né, pro CSA, para jogar o Campeonato Nordestino e também para pegar, né, rodagem, né, que eu era muito novo ainda. E, pô, foi muito importante, porque
é onde eu peguei mais bagagem, né, de futebol profissional. Joguei, fui artilheiro do Campeonato Alagoano, a gente acabou ficando vice-campeão na época, mas fui artilheiro do campeonato com 13 gols, então foi muito importante para mim. Lembro também com muito carinho dessa época aí, porque fez com que eu voltasse para o Grêmio e no ano seguinte disputasse um jogo de Libertadores, por exemplo, pelo Grêmio, disputei o Gauchão também. Então isso me deu muita moral para a minha volta para o Grêmio. 2014, EV, há 10 anos atrás, a Canaã estava iniciando sua trajetória de parceria e muito sucesso com o Sport Clube Bahia. Pegando esses 10 anos de referência que a Canaã tem de parceria com o Sport Clube Bahia, onde estava Everaldo em 2014, há 10 anos? 2014, como eu falei, eu participei ali da primeira fase da Libertadores com o Grêmio e também do Gauchão. E aí eu fui emprestado para o Figueirense, né, para disputar o Campeonato Brasileiro Série A, pelo Figueirense. Fui artilheiro da equipe, né, no Campeonato Brasileiro daquele ano. Permanecemos na Série A também. Morei em Florianópolis, algo que eu lembro também já era casado na época, eu casei em 2013, né, com a minha mulher. Então, uma época que a gente viveu em Florianópolis, amamos a cidade também. E 10 anos atrás, já faz bastante tempo, né? Mas foi uma época muito boa também. Quando nasceu meu primeiro filho, cara, pô, aí o negócio muda completamente. Porque daí é um ser humano que está vindo ali do teu sangue, que vai ser dependente de ti. E aí foi minha segunda virada de chave. E a partir do Pietro ali, as coisas começaram a andar muito mais rápido, muito melhor do que antes, né? Não que antes tenha sido ruim, mas começaram a andar muito mais rápido e melhor, porque ali eu foquei de verdade. E o Pietro eu tava disputando o Campeonato Paulista, na época, pelo Água Santa. E aí minha mulher grávida, em Porto Alegre, né? E aí eu lembro, cara, que eu tava no hotel, eu morava em hotel lá, porque eu fui só para disputar o Campeonato Paulista. Eu estava no hotel e daqui a pouco eu recebo uma ligação dela e uma mensagem, né? Ela grávida já, né? Já estava perto de ganhar, e foi parto natural. Ela falou, pô, estourou a bolsa. Eu disse, meu Deus do céu. Isso era uma quinta-feira. Tinha jogo no sábado pelo Campeonato Paulista. E eu também estava sendo artilheiro do time do campeonato e tal. Era muito importante para a equipe, né? Mas pô, meu primeiro filho, cara, não tem nada mais importante na vida do que o nascimento de um filho, né? Liguei pro presidente do clube, falei com o treinador também, eles entenderam e o treino ia ser à tarde, foi na quinta-feira ao meio-dia. E eu precisava comprar uma passagem de avião para ir até Porto Alegre. Aí falei com o treinador, presidente, tá, ok, a gente te libera, mas amanhã à noite a gente quer de volta aqui porque tu vai pro hotel, concentra e no sábado tu joga. Não vai treinar 2 dias, mas a gente quer aqui. Beleza, fui. Dentro do táxi, indo pro hospital, a minha sogra me chama por vídeo, mostrando meu filho nascendo. Eu tive que acompanhar o nascimento do meu filho através de uma videochamada, porque não deu tempo, por 15 minutos eu perdi o parto. E, querendo ou não, voltei na sexta-feira, né, como prometido, para São Paulo. A gente fez até um jogo contra o time do Diniz, se não me engano era o Audax na época, e ganhamos aquele jogo. Eu fiz 2 gols inclusive naquele jogo. Nós ganhamos 2-1, então foi algo iluminado assim. Eu lembro foi muito assim. Até hoje, né, eu fico pensando, pô, e o avião no aeroporto em Congonhas ele atrasou meia hora para decolar. E eu acho que aí é onde foi que eu perdi o parto do meu filho. Se tivesse saído na hora, eu teria chegado a tempo para ver o nascimento dele. Na Arábia Saudita foi bastante difícil. Para mim foi bem difícil, mas para minha mulher acho que foi 10 vezes pior, né? Porque na época era 2016, né? Foi logo após o Paulistão ali, fui para lá. E na época a Arábia Saudita era um país muito fechado, né? Para estrangeiro. Para te entrar na Arábia Saudita não existia visto de turista, era só visto para trabalho mesmo. E os costumes também, a cultura também bastante fechada. Na época a mulher não podia dirigir,
não podia sair com o cabelo à mostra, tinha que sair toda tapada, né, com a burca que eles usam e tal. Ela não podia sair sozinha, enfim, eu sempre tinha que estar junto, então tinha vezes que eu saía para jogar, ela ficava 2, 3 dias dentro de casa, bastante calor, eu cheguei no verão de lá, então era 55 graus, um calor fora de série, mas foi uma experiência assim, legal, tem os seus pontos bons, né, foi legal do ponto de vista financeiro, mas a nível de vivência, assim, familiar, foi bem difícil, mas foi, assim, eu acho que, eu acredito que de tudo a gente tem que tirar as lições, né, que ficam das coisas boas e as coisas ruins. Eu vejo, assim, que foi bom para mim, né, para minha mulher também, meu filho era bebê na época, tinha 6 meses quando foi para lá. Foi uma experiência legal porque poucas pessoas que podem viver isso, né? De tu ir para um país do Oriente Médio, onde na época poucas pessoas poderiam entrar no país. Então eu acredito e eu vejo dessa forma. Eu fui um privilegiado e pude ver em loco como como foi a cultura deles. Como é a cultura deles, mas como era antes, né? Hoje bem diferente. Pois é. Querétaro também. Eu fui... O México é um país bem parecido com o Brasil, assim. O mexicano ele é bem acolhedor, assim como o brasileiro. A culinária também muito boa, um país bacana, legal. Cidade que eu morei, Querétaro, também é muito boa. E o clube também era um clube estruturado, enfim. Então foi legal, cara. Foram quase 2 anos que eu fiquei lá. Lembro que foi uma passagem boa, de uma experiência muito boa. E que é onde nasceu meu filho, né, meu mexicano, que é o Mateu, que hoje já tem 5 anos. E aí também lembro com muito carinho do México, um país muito bom para se morar e para jogar futebol também. A Chapecoense foi em 2019, né? Eu acabei voltando para o Brasil e a nível individual para mim foi muito bom, foi um ano muito legal a Chapecoense. O time no coletivo não foi tão bem, né? Acabou sendo rebaixado naquele ano, mas individualmente eu fui muito bem. Foi um ano que eu vivi ali, um ano muito bom para mim, tanto familiar quanto profissional, né? Porque eu me destaquei aquele ano ali e acabei sendo vendido para o Japão. Então, aquela época ali, falando como atacante, né? Eu marquei 20 gols naquela época, 13 no Campeonato Brasileiro. Então, foi legal. Foi uma época, individualmente falando, muito boa. Cara, para falar do Japão, eu adoro o Japão. Eu tive 3 temporadas lá, foi muito bom para mim, profissionalmente falando, minha família também gostou muito, eu tive o privilégio de poder criar meus filhos ali, né, de eles poderem vivenciar um pouco a cultura japonesa, né, de como é a criação, porque a gente, quando fala do Japão, a gente lembra do quê? Da educação, né? E o japonês ele é muito educado, então meus filhos puderam vivenciar essa cultura, eu também. Evolui muito como pessoa, minha mulher também, e foram anos muito bons ali. Embora eu tenha teve um momento ali que para mim não foi tão bom, por conta era a época de Covid, né? E em 2021, quando eu voltei para lá, eu acabei pegando o Covid, né? E aí o meu foi bem forte. E eu lembro que eu estava em casa e de uma hora para outra comecei a tossir muito, comecei a perder as forças, não conseguia nem levantar da cama. Falei com o intérprete, né? Falei com ele dos sintomas e tal. Fizemos o teste e deu que era Covid. Só que no momento que eu fiz o teste, eu estava com 70% dos pulmões comprometidos, estava com pneumonia e que eu tinha que internar
naquela hora. E aí, eu sozinho, somente com o intérprete. E, pô, eu fiquei 10 dias dentro de um quarto, com uma câmera assim em cima de mim, as pessoas que entravam, né, as enfermeiras todas isoladas, pareciam astronautas assim. E eu fiquei 10 dias ali muito mal, cara. Eu achava que eu fosse morrer, assim. Eu não tinha força para nada, eu não conseguia nem... Estava numa máquina, não conseguia nem me virar direito. E foi bem difícil, essa época foi bem difícil, nesses 10 dias que eu fiquei internado, e o pós também, sabe? O pós depois foi bem difícil porque, porra, parecia que nada fazia sentido, eu demorei a voltar assim, né? Falando fisicamente, eu demorei a voltar, a jogar e tudo mais. Então teve só esse capítulo que foi bem difícil para mim, mas no resto o Japão para mim foi mágico. Sushi ou churrasco? Churrasco, né? Com um bom gaúcho, um churrasco. Bem feito, não é só o sushi não, qualquer outra culinária não mata o churrasco. Ainda mais se for da Canaã, né? Que é oferecendo esse presente aqui pra você. Caramba! Aí sim, hein, Vilásio? Obrigado. Pô, aqui, ó. Picanha, não pode faltar. Pô, show de bola. Obrigado, obrigado, Canaã. Obrigado, com um bom gaúcho. Essa vai pra aqui, ó, pra cá. O que não pode faltar no churrasco? Primeiro não pode faltar aquela picanha da Canaã, né? Que é sensacional. Inclusive nas folgas, que ultimamente são poucas que a gente vem tendo, mas sempre quando tem uma folga eu gosto de fazer aquela picanha da Canaã que só eles nos proporcionam, né? E é isso, a picanha para mim é essencial. No meu churrasco é essencial. 3 jogadores ou companheiros para o churrasco e 3 para comandar a playlist, a resenha. Ai, cara. Bom, eu acho... Vou começar pela resenha, né? 1, Tassiano, não pode faltar. 2, Ademir, né? Ademir é sempre bolado, né? Sempre bravo, tem que dar aquela, né? Não pode ser o churrasco só de resenha, não, tem que ter um cara ali pra... 3, porra, eu vou colocar o Biel. Biel que não para, bicho. Biel parece que tem uma pulga na bunda, bicho. Ele não para, o tempo inteiro ele não para. Então acho que seria legal. Da playlist, 1, Danilo, 10 e faixa. Danilo é bem eclético, ele coloca bastante som legal. 2, que compartilha o mesmo gosto que eu, né? E não é querendo puxar saco, não, é verdade. É o Rogério Ceni, ele gosta do rock and roll. Então, seria ele também. E o terceiro, pô, cara, é um gosto meio duvidoso, assim. Volta e meia eu não entendo ele, mas eu vou colocar Adriel. Tem vezes que ele coloca umas músicas de cowboy lá do americano, assim, até que são legais, assim. Só que ele seria a terceira opção. Só se faltasse Danilo e, Danilo não pode ir, Rogério Ceni também tem compromisso, pô, tá, beleza, Adriel. Mas que às vezes acerta, mas erra bastante também. Seriam esses aí. Então, eu estava de férias, né, no Brasil, tinha voltado do Japão em dezembro de 2022. Eu lembro que estava na Copa do Mundo ainda, do Catar. E aí meu representante entrou em contato comigo e tal, falou do interesse do Bahia. Eu até fiquei um pouco surpreso, porque eu tinha mais um ano de contrato no Japão, né? E aí eu balancei, porque embora o Japão era muito bom, voltar para o Brasil, assim, o Grupo City assumindo o Bahia, inclusive, eu não podia tomar essa decisão sozinho, né?
Aí eu acabei conversando com a minha mulher, a gente pensou nas crianças também, né, para eles terem um pouquinho de convívio, porque o Japão é muito bom, só que na questão da convivência peca um pouco por conta dos meus filhos, né, porque eles não tinham muita convivência com outras crianças brasileiras. Eu acabei conversando com ela, a gente entrou em comum acordo, achando melhor voltar para o Brasil, porque era uma oportunidade muito boa, né? Porque sabendo da história do Bahia, sabendo da grandeza do Bahia, e eu queria fazer parte desse projeto. Então, cara, eu sou bem, assim, eu sou gaúcho, é um pouco mais reservado, né? E eu não gosto muito, vou ser bem sincero, eu não gosto muito das câmeras. Eu sou um cara mais reservado, assim, em relação às câmeras. Mas dentro do grupo, cara, entre nós, atletas, assim, caramba, bicho. É que tem muitas coisas que vocês não colocam no ar, né? Vocês até devem gravar, mas não colocam no ar. Pô, mas o nosso grupo é muito bom, bicho. A gente faz com que o ambiente seja muito saudável, muito leve, sabe? Bacana. Óbvio que os resultados também ajudam bastante. Pô, a gente que criou isso, sabe? Nós, atletas, o staff também, todo mundo. Eu não sei se é o grupo ser unido que transforma isso em resultado ou se é o resultado que transforma o grupo unido. Eu acho que é o grupo que deixa o ambiente tão bacana, tão legal e traz essa união, né? E a gente é um grupo unido e por conta disso a gente transforma isso em resultado dentro de campo. Cara, aqui, pô, a gente se sentiu muito acolhido, né? Eu, minha mulher, meus filhos. Pô, meus filhos são Bahia doente, bicho. São Bahia doente, não tem mais como pensar em algum outro time. É Bahia, Bahia, Bahia. E eles vivem futebol o tempo inteiro, né? Gostam muito de vir para treino, tipo assim, durante a semana é um pouco mais difícil por conta da escola, mas final de semana, quando tem treino sábado de manhã, pô, para acordar de manhã, para ir para a escola, é uma briga, demora, ficam, sabe, é uma briga. Mas no sábado de manhã, eu acordo, vou lá e só falo, chamo Pietro, Mateu, vocês querem ir para o treino com o papai? Na hora. Pum, é um salto da cama, já vão, lavam o rosto, escovam os dentes, colocam a roupa deles de futebol e vêm embora, sem nem reclamar, né? Então, eles gostam muito disso, gostam muito de ir para estádio, gostam e isso eu acho muito legal, eu tenho muito orgulho disso, de poder proporcionar isso para eles, né? E o sonho deles também é se tornar jogador profissional, embora seja muito difícil, mas eu tô fazendo de tudo para que alimentar esse sonho deles, né? E isso aqui é bom demais, cara. A Bahia é bom demais. Eu vou te falar que eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu vim jogar algumas vezes aqui contra o rival, contra o Bahia. E tu vir jogar, ficar em hotel, ir para jogo, aeroporto e vai embora é uma coisa. Agora, tu viver isso aqui é diferente, bicho. O baiano é diferente. A gente gosta muito, né? Futuramente aí é um dos possíveis locais onde a gente vai morar, né? Então eu guardo isso aqui com muito carinho. Embora eu goste muito do Japão, eu acho que isso aqui transformou a vida minha e da minha família. A gente tem vários amigos aqui agora. Meus filhos são Bahia doente e eu faço votos e torço muito para que eles ingressem aqui no clube, façam divisões de base aqui, se tornem profissionais aqui, porque, cara, eu gosto muito daqui, gosto bastante e faço tudo, faço sempre o meu melhor. Muitas vezes não vou agradar a todos, né? Mas sempre faço o meu melhor para poder agradecer tudo que eu estou vivendo aqui hoje. Então, o Bahia tá perto aí de se tornar o clube onde eu mais atuei na minha carreira. E eu tenho certeza que eu vou bater essa marca. Porque no momento quando eu recebi a proposta do Bahia, foi uma mudança radical para mim, né? Sair do Japão e voltar para o Brasil. Mas eu comprei esse projeto, né? Comprei essa ideia. Sabia que seria difícil, obviamente,
mas com determinação, com trabalho, tudo se conquista, né? E aqui não vai ser diferente. Eu estou muito motivado, estou há um ano e meio já no clube. A gente já passou momentos difíceis aqui, como foi ano passado, mas que agora o que a gente vem botando em prática, o que vem acontecendo. Eu acho que o torcedor está percebendo do que, não só eu, mas do que a gente é capaz. E eu tô vivendo um sonho, né, que é ser jogador de futebol profissional e num clube muito grande como é o Bahia, com a torcida imensa que tem, com essa energia que todos os torcedores do Bahia nos proporcionam aí a cada jogo na Fonte Nova. Isso é algo incrível. Então isso tem que dar valor, e a gente dá valor a isso. Eu falo a gente, nós atletas. E é por isso que eu acordo todo dia motivado para chegar aqui, fazer o meu melhor e colocar em prática dentro de campo. Onde eu quero estar daqui a 10 anos, vou ser bem sincero, eu quero estar num jogo do Bahia, na Fonte Nova, com o meu filho Pietro, estreando no futebol profissional do Bahia. 10 anos, ele vai estar com 18 e já vai estar jogando. Pode gravar isso aí, hein? Vai acontecer. Meu nome é Everaldo Stum e é assim que se resume a minha história.